Já estamos na linha. Deputada estadual Luciana Genro, muito bom dia. Obrigado por atender a acústica, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar com os ouvintes da acústica. Sabes que o assunto que nós vamos bater um papo agora é um assunto que chama a atenção de todos nós ao longo de muitos e muitos anos, né, deputada? A questão entre a prestação de serviço e o pagamento dos serviços feito por órgãos estaduais, federais ou até mesmo municipais. E isso acaba afetando muito mesmo os hospitais do interior e da capital também, consequentemente, né? Mas aqui em Camaquã nós temos o Hospital Nossa Senhora Aparecida, que é hoje uma fundação que tem feito um trabalho muito grande na nossa região, atende aqui uma comunidade gigantesca e parece que sempre tenta se melhorar o serviço, tentar construir coisas novas. Recebemos aí salas cirúrgicas novas, estamos aí com a UTI que tanto pedimos desde 1970, hoje tem 10 leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora Aparecida, mas parece que mesmo com tudo que foi melhorado, não se consegue ter recursos para a sua manutenção e melhoramento. A Assembleia Legislativa faz audiências públicas justamente para levantar esse assunto? Pois é, exatamente. Eu sou coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores da Saúde, né, que é um segmento da classe trabalhadora extremamente explorado, que na sua grande maioria ganham pouco e trabalham muito e fazem um trabalho muito penoso, muito duro, né? Foram aí a linha de frente, inclusive, durante a pandemia. E eu fui procurada pelo Sindsaúde, que é o sindicato que representa esses trabalhadores, acerca da situação aí do Hospital Nossa Senhora Aparecida, porque nós tivemos cerca de 70 trabalhadores demitidos nos últimos meses, e essa demissão ela está ocorrendo sem que seja paga integralmente a rescisão. E isso descumpre totalmente a convenção coletiva do sindicato. Então, essas rescisões estão sendo feitas à margem do sindicato, sem pagar integralmente a rescisão. Além disso, o hospital não vem depositando há muitos anos o FGTS dos trabalhadores. Então, o sindicato está muito preocupado, porque aparentemente o hospital tem recebido melhorias, mas se a gente for olhar as suas contas detalhadamente, nós vamos ver que há problemas estruturais financeiros muito graves que se refletem nessas demissões sem o pagamento dos direitos dos trabalhadores. Então, a nossa ideia é ajudar a buscar soluções para esse problema. Esse assunto dos direitos trabalhistas, isso a gente sabe que há muitos anos vem se arrastando isso, né, deputado? Há muitos anos, não é uma coisa agora da gestão atual. Não é. E isso criou um grande imbróglio aí, porque sempre tentou a fundação aqui conseguir a sua permissão de ser uma entidade filantrópica para poder isentar de tributos que incidem sobre faturamento ou sobre mesmo a folha de pagamento. Com isso, diminuir o peso que o hospital tem. Aqui nós tínhamos aí uns meses atrás, assim, uns 2 anos atrás, eu lembro de 400 e poucos funcionários na fundação aqui. E é um atendimento que atende muita gente. E a maioria do atendimento é pelo Sistema Único de Saúde. Então, pelo que eu conheço um pouco, né, há sempre uma grande brecha, uma grande distância entre o que custa e o que se recebe nas tabelas do SUS. Eu sei que a Assembleia Legislativa não pode trabalhar sobre a tabela do SUS, mas vocês, como deputados, podem levantar esses custos e contrapontos, né? Com certeza. Esse é um tema recorrente, né? Sempre que a gente trata dos problemas que os hospitais públicos ou comunitários ou filantrópicos enfrentam, surge essa questão que é histórica também, né? O SUS não paga o valor que realmente os hospitais gastam para os procedimentos. Por isso, por exemplo, determinados procedimentos médicos são mais difíceis de se conseguir pelo SUS. Por exemplo, maternidades. Maternidades têm fechado leitos. Agora, há pouco tempo atrás, fechou a maternidade da PUC, onde, inclusive, eu ganhei o meu filho. Por quê? Porque o SUS paga pouco
pelo parto, paga pouco pelo atendimento às mulheres que estão dando à luz, e os hospitais ficam no prejuízo. Outras especialidades, por exemplo, no tratamento de câncer, os valores repassados pelo SUS são mais próximos da realidade. Então, não é tão difícil se conseguir o tratamento do câncer pelo SUS. Deputada... Por isso há essas distorções muito grandes que acabam prejudicando muito o atendimento da população. Deputada Luciana Genro, a senhora falou um assunto que eu queria lhe perguntar. Por exemplo, Porto Alegre, a gente sabe que a grande Porto Alegre tem N hospitais que atendem, alguns pelo SUS, outros têm na capital o atendimento privado, e aí eles têm um braço no interior com o SUS. Eu lhe pergunto o seguinte... Mas nossa região, por exemplo, Camaquã, que atende aqui 18 municípios no entorno, se a direção do hospital decidir, porque realmente, a senhora tem razão no que está falando, a questão da maternidade, pelo que eu sei, os custos de um hospital para manutenção de todo o sistema ali, médico, enfermeiro, plantão, sala e coisa, é um buraco fundo ali, grande, que não se cobre com os valores que recebe. Se o hospital de Camaquã, por uma decisão até imperativa de manutenção do resto da estrutura, decidir fechar a maternidade, como fica? Gravíssimo, gravíssimo. Eu digo o seguinte, que a direção, eu lhe falo sobre isso porque eu conheço há muitos anos os ex-diretores, ex-presidentes do hospital, da fundação, e muitos deles, deputada, vou lhe dizer o seguinte, sem receber nada, porque lá não se ganha, quem é da direção não ganha, só o cargo executivo ganha ali. Colocam, inclusive, o seu patrimônio em risco quando tem que fazer algum financiamento, tem que avalizar algumas coisas. Mas eu fico pensando como administrador. Se eu vejo como administrador que um determinado setor daquela instituição que eu estou comandando é um buraco sem fundo, e eu, como administrador, quero tentar ajudar a manter o hospital, nós decidimos encerrar a maternidade numa região que atende 18 municípios. Como é que fica? Quem é que assumiria a maternidade num caso desse? Pois é, esse que é o problema, né? Essa é uma discussão que a gente vai fazer, por exemplo, se não caberia uma intervenção municipal, ou estadual ou federal, no caso do hospital não conseguir mais cumprir com as suas funções, né? Por exemplo, se ele decidisse fechar a maternidade eventualmente, o Estado não poderia, né, deixar toda essa comunidade que é assistida pelo hospital sem maternidade. Então, teria que pensar numa providência desse tipo, ou uma intervenção, ou, enfim, abrir outro hospital. Mas essa é uma discussão que nos remete a um problema mais estrutural, que é a saúde pública no Brasil, né? E quem presta esse serviço? Porque o serviço de saúde é um serviço essencial, ele não pode ficar à mercê do mercado, né? E não pode ficar à mercê da vontade privada de algum ente investir ou deixar de investir. Ele tem que ser 100% público e 100% bancado pelos impostos, porque, afinal de contas, nós pagamos muitos impostos justamente para ter um serviço de saúde de qualidade. A senhora tem toda a razão, e eu também, como usuário, tenho toda a razão. É isso que o problema é o seguinte: como é que eu consigo administrar uma empresa onde tem um setor que me dá um enorme prejuízo e outros eu consigo manter? Eu estou falando de uma fundação que não é privada. É diferente de um hospital aí que a gente conhece em Porto Alegre, que tem crescido assustadoramente na prestação de serviço e melhoramento de equipamentos que tem em Porto Alegre. Eu não vou citar o nome dos hospitais aqui. Mas aqui é um negócio que há anos, assim, vem se empurrando de barriga e a dívida crescendo. E eu fico com pena porque os funcionários, como a senhora disse, não estão recebendo o seu fundo de garantia, recebe atrasado. Nós já tivemos aqui, inclusive, uma meia greve por problema de atraso. O funcionário não consegue financiar um imóvel porque não tem o fundo de garantia depositado. Quer dizer, eu estou falando de anos que vem se arrastando esse processo e eu tento imaginar como seria uma solução para recompor o que tem para trás e tentar manter para frente, pelo menos verde, o sinal verde, assim, pagando ou não pagando, porque cada mês que passa parece que o hospital se endivida mais. Realmente é difícil de a gente entender. O Estado tem que bancar, né? O Estado como ente, não necessariamente o governo estadual, mas o Estado, município, Estado, União. A saúde
tem que ser bancada pelos entes públicos, né? E por isso, em muitos momentos, se não tem uma boa administração, eu não sei se é o caso aí de Camaquã, eu sei que já teve problemas administrativos graves, sei que melhorou bastante com a nova administração. Quando tem problemas na administração privada, o Estado tem que intervir, né? Nós temos situação, por exemplo, em outros municípios, como é o caso de Canoas, que o Hospital Nossa Senhora das Graças, ele tinha problemas estruturais de administração e a prefeitura interviu e passou a comandar o hospital, né? Mas e agora... Então, é uma opção também que sempre tem que estar na mesa. A senhora falou de Canoas, né? E o problema é que agora o pessoal de lá quer que o Estado assuma o hospital, né? Que a prefeitura não tem recursos suficientes. Não, né? não tem. É muito mais limitada financeiramente. Eu acho que a sua preocupação e dos seus colegas deputados, eu acho excelente a gente trazer à tona esse processo. A secretária Arita Bergman, que é uma pessoa que tem uma relação boa aqui com a região, já ajudou em conseguir novos serviços para que o hospital possa se remunerar melhor. Eu acho que é uma forma interessante do Estado, né? Sim. Por exemplo... A oftalmologia vai agregar bastante recursos para o hospital. Então, daqui a pouco, pensar assim, por exemplo, a questão a senhora falou do tratamento de câncer, né? Nós temos diariamente, dezenas de pessoas que estão indo a Porto Alegre ou Pelotas fazer combate ao câncer, radioterapia e quimioterapia. A senhora imagina um carro, 5 horas da manhã, pega uma pessoa, vai a Porto Alegre, faz uma sessão de meia hora de sessão, volta a pessoa com enjoo, com tudo, volta para Camaquã. Esse serviço podíamos ter em Camaquã atendendo toda a região. O problema que eu sei, deputada, assim, parece que para ter um sistema equilibrado financeiramente para ter o tratamento de câncer, teria que ter não sei quantos mil pacientes. Então, não é viável financeiramente para uma empresa ou alguém assumir o tratamento em Camaquã. Então, tu vê, a gente não consegue as coisas que poderiam render financeiramente fazendo um município, numa região pequena, por exemplo, como a nossa, né? Por isso que a saúde não pode ser um negócio, né? A saúde não pode ser fonte de negócio privado, mesmo que seja um negócio que não é para dar lucro, mas é que simplesmente para se manter equilibrado financeiramente, não dá, porque a saúde não pode estar à mercê das flutuações do mercado. Ao contrário, ao invés de desejar que nós tenhamos milhares de pacientes de câncer na região para serem atendidos, nós temos que lutar para reduzir o nível de pessoas com câncer através da prevenção, e a prevenção é cara, né? Ela não é tão cara como o atendimento terciário, mas também é preciso investir na prevenção e ela não dá retorno financeiro. Né? A prevenção é justamente para evitar o gasto futuro. Então, a saúde é toda uma complexidade que não se presta ao mercado. Preciso ser 100% pública para realmente garantir um bom atendimento e não haver essa preocupação em ter uma clientela, né? Porque o que mais nós queremos é que não tenhamos clientela em hospital, que nós possamos prevenir as doenças. Concordo, 100%. Eu acho que nós temos um programa aqui na sexta-feira que chama-se Tua Saúde. Nós falamos tudo sobre prevenção de saúde e não da Muito doença. Importante. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, assim, a senhora como deputada terá acesso a muitas informações. Eu queria te perguntar o seguinte: há alguma alguma discrepância, não sei se a palavra certa é essa, entre o que é repassado pelas tabelas de instituições de previdência, institutos como o IP, institutos privados, para hospitais, em alguns hospitais em detrimento a outros? Existe isso? Há alguns hospitais altamente beneficiados por um sistema em que outros, como o nosso de Camaquã, não têm o mesmo tipo de tratamento como tem hospitais grandes e fortes em Porto Alegre? Com certeza, o IP tem dívidas com os hospitais, né? Então, isso é um problema muito grave também, que acaba afetando financeiramente o atendimento. Mas eu vou ter que pedir desculpas para vocês, porque eu estou agora tendo que me deslocar para a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, que na sessão, às 9 horas, eu já estou atrasada.
E quero deixar esse convite para todo mundo aí da região. Quando é que vai ser? Participar da audiência pública que nós faremos da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores da Saúde. Quando será, deputado? Oi? Quando será? Então, a gente está solicitando para a Câmara de Vereadores o espaço para o dia 16 de dezembro, às 14 horas, tá? Eu ainda não recebi a confirmação por parte da Câmara, mas eu acredito que não teremos problemas e vamos, então, realizar a audiência nesse dia, 16 de dezembro, às 14 horas, na Câmara de Vereadores. Que bom. Eu fico feliz que a senhora está interessada nesse assunto, não só na saúde do trabalhador, que eu acho que assim são aqueles que realmente merecem atenção máxima, mas tentar entender um pouco mais o problema que tem por trás disso, né? Porque eu acho que qualquer administrador gostaria de pagar os seus funcionários da melhor forma possível, mais em dia, né? Mas ficamos aguardando a senhora me confirmar a data, então, tá bom, deputado? Tá bom, um abraço, muito obrigada. Obrigado, um abraço.